Tarde. Estamos aqui para mais uma live, a antepenúltima dessa série dos Diálogos Interessantes. Eu sou a psicóloga Sandra Sampaio, a maioria já me conhece. Eu vou só tentar clarear um pouquinho a tela, que estou achando que está escura, tá, gente? Peraí. Aê, vamos ver se melhora assim. Isso. E hoje eu vou receber a visita, então, das minhas convidadas Márcia Quenuzard Santos e a Dinorá Stefano. As duas vão falar para nós sobre investigação e cura de registros akáshicos. Eu estou curiosíssima para essa live de hoje. Então, se eu só acertar minha tela aqui, que ainda está um pouco... Ver se melhorou. Acho que agora sim. E então vocês vão dando feedback aí para nós, né, a voz, né, a imagem, como é que está. Espero que tudo flua direitinho hoje. Opa, tem um negócio aqui que está meio solto. Pronto, vamos ver se eu prendi legal. Sejam todos bem-vindos, quem assiste a gente ao vivo, né, e quem nos assiste depois, né, na gravação. Se tiverem dúvidas no ar, aproveitem e coloquem suas questões, suas observações, seus depoimentos. Como sempre, a gente é bastante receptiva a tudo isso, né? As perguntas a gente responde mais no fim da live, como de costume. E quem assistir ao vídeo e tiver dúvidas também, nos procure, estamos disponíveis, tá? Serão todos muito bem-vindos. Os comentários, as dúvidas, os depoimentos, né, e tudo, tá bom? Eu vou ler, enquanto elas entram, o currículo delas, para vocês já irem conhecendo, né? Tenham paciência, que eu estou só com uma mão. Deixa eu ver aqui. Então, o tema é investigação e cura de registros akáshicos, né? A Dinorá Stefano é terapeuta quântica, especialista em terapia manual, formação em GDS, reeducação do movimento corporal em 1999, formação em microfisioterapia em 2014, que é uma técnica que eu amo. Já entrevistei a Camila de São Paulo sobre microfisioterapia, e o contato dela é Dinorá, terminando com H, tá? Dinorá com H, fisio@hotmail.com. WhatsApp 5513 99155 2556. Pois eu peço para elas escreverem aí na tela para vocês. Espera aí um minuto. Então, e a Márcia Quenuzard Gomes é terapeuta quântica, escritora, palestrante, pedagoga e psicopedagoga, fundadora e proprietária do Espaço Círculo de Amor 2009 em Santos, São Paulo. Espaço holístico que promove palestras, cursos, estudos e terapias. Livros publicados dela: Papai Noel Existe, o livro Despertando Sua Energia e O Menino e o Mago. Muito legal, muito legal. Então agora precisamos aguardar a entrada delas. Enquanto elas não chegam, quero aproveitar e fazer um agradecimento no ar à doutora Laís Bertoche, do Rio de Janeiro, em que eu entrevistei por 2 vezes, né, que o pessoal gostou muito. Me mandou hoje de presente, né, chegou pelo correio, com dedicatória e tudo, o livro dela, Oficina da Alma, Autoconhecimento e Relação com o Mundo Espiritual, da editora MAP, Movimento de Amor ao Próximo, Amar e Servir. Então estou curiosíssima, vou aproveitar minhas férias para ler o livro Oficina da Alma, da doutora Laís Bertoche. Enquanto as minhas companheiras não vêm, vamos abrir uma carta para a nossa live de hoje. Hoje é dia 17 do mês de novembro, né? Estamos aí entrando no penúltimo mês do ano, né?
E foi um ano agitado para todos nós, com essa história do Covid, com perdas, né? Com todas essas dificuldades que houveram, né? E muitos enfrentaram um luto, outros enfrentaram a doença. Tivemos alunos, amigos, familiares também com Covid, mas graças a Deus tivemos aqui sucesso, nenhum óbito próximo. Perdemos um amigo uns 20 dias atrás, amigo de adolescência, amigo do meu tio, Carlinhos. Presto minha homenagem a ele, que era uma pessoa boníssima e provavelmente achou seu caminho na luz, né? E espero que todos os que vocês perderam também. Falo nisso, né, no início de uma live, mesmo porque a morte faz parte da vida, é uma continuidade, né? Voltar para casa, embora a gente não pense assim, é um voltar para casa, né? Bom, mas vamos lá, vamos ler a carta aqui, enquanto elas não chegam, né? Deixa eu me concentrar aqui, esta aqui. Beleza. Te dei a carta da beleza. Carta 55. Essas cartas são as cartas para quem não conhece, da Vânia Slaviero, daqui de Curitiba, né? Que é dona do Instituto Educacional de Bem com a Vida. E essas cartas se chamam 67 Mensagens de Transformação. De transformação. Para viver de bem com a vida. São muito bonitas, as mensagens são lindas. Então vamos lá, para quem não conhece. Beleza. Somos feitos de luz e sombra. A sombra é fundamental para conhecermos nossa própria luz. Tem pessoas que não reconhecem a beleza que trazem em si, pois colocam a atenção somente no que não é bom. Só deixa eu dar um recado aqui para elas. Vejo que tem 3 pessoas no ar, mas não consigo ver quem são. Se você estiver no ar, Márcia, por favor, veja se toca naquela parte embaixo, verde, tá? Porque você não está aparecendo de modo algum para mim, nem na base, nem em cima. Eu vou tentar entrar aqui, deixa eu ver se eu consigo te acrescentar daqui. Não aparece para mim de modo algum, tá? Se você estiver me ouvindo, saia, por gentileza, e entrem de novo, tá? Enquanto isso, eu vou terminar de ler a carta. Então vamos lá. Somos felizes de luz e sombra. A sombra é fundamental para conhecermos nossa própria luz. Tem pessoas que não reconhecem a beleza que trazem em si, pois colocam a atenção somente no que não é bom. Marta Deli, seja bem-vinda. Nossa energia flui onde focamos a atenção. Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus em primeiro lugar, dizia o mestre. Deus está dentro de cada um de nós. Se você não se ama, ficará apagada, pois se distanciará da luz que existe dentro de si. E quem não se ama não conseguirá amar o próximo. Este é um convite para mudar a direção de seus olhos, ouvidos e coração, para ver, ouvir e sentir a beleza da vida em você e ao seu redor. A beleza que você vê nos outros é a beleza que você traz dentro de si. Olhe no espelho de verdade e vá além do convencional. Cada traço em construção contando a sua história de evolução. Momento de se reconhecer. Deixe desabrochar sua beleza interna e externa.
Se ouvir um elogio, agradeça, afinal você merece. Viva suas qualidades com simplicidade e naturalmente atrairá mais colorido, beleza e alegria à sua vida. Afirmação da Carta da Beleza, número 55. Quanto mais me amo, mais expresso meu amor aos outros. Essa carta que eu acabei de ler. Muito bem, vamos ver se achamos as nossas convidadas. Márcia, se estiver me ouvindo, clique na tela 2 vezes para você aparecer para mim, senão eu não tenho como te convidar para entrar. Você não está aparecendo para mim. Clica 2 vezes na tela ou clica naquela pecinha, naquele desenhinho na margem, né, inferior da tua tela, para você conseguir se manifestar para mim, tá? Marta Deli, estamos tendo um pouquinho de dificuldade para minhas convidadas entrarem. Peço-lhe um pouquinho de paciência, tá? Ó, tem 3 convidados, mas só aparece a Marta para mim. A Marta aparece com a câmerazinha para eu poder convidar. As outras pessoas não. Engraçado, né? Gostou da mensagem? Que bom! Então, são dessas cartas da Vânia Slaviero que eu estava falando. São muito bonitas. Eu sempre que posso tiro uma, né? Eli Aleixo, boa tarde, seja bem-vindo. Nossas convidadas estão com dificuldades para entrar. Vamos aguardar um pouquinho aí. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-las. Eu vou tentar dar um recado ali para eles. Não saiam daí, tá? Marta e Eli. Sister, vê se você consegue me ajudar com a Márcia. Ela não está conseguindo entrar. Eu te mandei o telefone dela. Vê se você consegue ajudá-la, por gentileza. Ontem nós testamos, demorou, mas deu tudo certo. E hoje ela parece que não está conseguindo se manifestar. Então, a Marta, ok. Minha irmã, muito bem, seja bem-vinda. Vamos ver quem está lá. Chegou mais alguém. Jade, Stefano, seja bem-vindo. Ah, você é filha da Dinorá, que legal. Muito bem-vinda. Estou aguardando a entrada da sua mãe aí pra gente. Acho que agora ela apareceu. Era aí. Aham. Adicionando vocês, meninos. Lene Dias, querida, tudo bem? Saudades, como está você? Meninas, muito bem. Oi, Aham, vendo? Tarde tudo também não bem? falha. É, Deixa eu só tentar acertar minha tela aqui. Está tá. muito. Não tá bom, sim. Estou aparecendo bem aí para vocês? Sim, aqui tudo bem. Ah, ótimo. Então, essas são minhas queridas convidadas de hoje, Márcia Quenuzar e a Dinorá Stefano, né? E que vão falar para a gente. Já apresentei vocês, já li o currículo de vocês. Então, eu gostaria, né, que vocês começassem por onde vocês quiserem, de preferência contando, né? Como foi que vocês chegaram nesse trabalho Tá, bonito e depois falar desse trabalho, né? tá bom. Para Eu todos vou, nós que estamos curiosíssimos. tá. Então, eu vou falar um pouquinho da nossa história, né? Como eu e a Dinorá nos conhecemos. Nós fazemos um Certo? trabalho numa ONG. Tá bom o som aí? Para mim está. Tá. Nós éramos voluntárias numa ONG e eu tenho um espaço, né, holístico aqui em Santos, e as reuniões dessa ONG eram feitas no meu espaço. E aí um dia Sei. teve uma reunião
e nessa reunião, numa dança circular, nós nos encontramos. E sei, foi num momento de alegria, né? Então foi um entrosamento que a gente teve, porque a gente já tinha se visto antes, mas não tinha dado o link. E o link foi nessa sei, dança circular, nesse momento de alegria. entendi, E que legal. aí nós trocamos terapias, né? A Dinora depois ela é fisioterapeuta, né? Ela aplica microfisioterapia e eu tenho Que uma eu amo de paixão, já entrevistei alguém aqui Ah, é muito sobre bom. microfísio. É. e eu faço outras terapias e ofereci para ela o caminho dos chakras, né? E nós Aham, trocamos. E quando a gente trocou, eu vi um protetor, vamos dizer assim, né? Um mentor, que falou que nós iríamos aham. trabalhar juntas. Não sabia o que, que a gente ia fazer, Ah, né? Não tinha ideia. sei. E aí a gente começou a trocar terapias, começou a vir orientações, canalizações, e assim, Que legal. no meu espaço eu tenho um quarto azul, eu tenho ele há 11 anos, esse espaço, e sempre Sei. escutava, é o espaço da cura. Aí eu perguntava, quando é que essa Hum, cura vai chegar? Quando a Dinorá entrou e a gente começou, legal. aí eles falaram, a cura chegou. Então, nós trabalhamos hoje, né, que é a investigação Ah, e estava cura dos faltando registros. ela. Ah, Isso, estava faltando. De registros acásticos, nós temos, na realidade, uma missão, né, que é minha e dela, que lá atrás nós deixamos, e hoje nós estamos vindo, né? Nós iniciamos retomando. essas canalizações em 2017, né? Então fazem 3 anos, que a gente fala uma terapia, porque existe leitura de registros acásticos, mas investigação e cura dos registros acásticos, nós que É canalizamos. uma outra proposta. Sim, Aham. porque a gente vai trabalhar, vai investigar o registro negativo, né? E aí a gente vai dar Ah, o comando de cura. Agora eu vou deixar um pouquinho, Desculpe, que a gente divide tudo aqui, até o fone. deixar a Dinora falar um pouco. e o telefone só pode ficar em pé, fica bem incômodo É, aí, né, a posição. é, Pois é. Como você disse, há mesas praticamente, né? Grudadas. É, aham. Mas estou bem feliz com vocês aqui. A Márcia, eu já tive a oportunidade, né, de estar com ela pessoalmente, tenho até livros dela que ela me deu autografados, né? é. E a gente fez o módulo 1 em Santos? 2, né? Não 2 lembro. Eu fiz outros de... módulos, né, do Trio One, né? Eu fiz Eu outros fiz só até módulos o com a Tereza. terceiro. Daí eu parei. Uma pena. É, Mas eu amo de paixão, né? Mas foi sim, lá que nos conhecemos, sim, né? E mantivemos exatamente. contato. Foi bem Então, legal. Sandra, agora você tem que fazer os dois módulos da investigação e cura de registros acásticos, né? Ah, mas eu li todo o programa ontem. Você acha que não? Vou querer que vocês falem disso aí depois. Sim, vamos Faça o falar. convite aí para o pessoal. Vamos Avise quando falar. a próxima turma. Ele É, está sendo feito online ou é só presencial, gente? então, até o fim de semana passado, nós fizemos online, quer dizer, semipresencial, na verdade, né? Porque a Sei, prática do curso a gente não consegue dar à distância, porque é uma coisa extremamente sensorial, né? E como essa técnica é uma técnica totalmente embasada na física quântica, então a gente tem muito sei. comprometimento, muita responsabilidade com a questão energética, né? Então, assim, na Sim, sim. prática, ainda não dá para a gente dar à distância, né? Justamente por conta disso. Então, a teoria nós damos online, e aí nós temos um dia presencial para a prática. Só que agora, a Sei. partir de setembro, que nós vamos passar a Setembro? data, de dezembro, desculpa, que nós vamos passar a data daqui a pouco, ele vai ser presencial. Nós vamos dar um módulo 1, que são 2 dias de curso, né? Um sábado e um domingo. Uhum. Então, esse curso especificamente vai ser presencial. E nós temos as terapias, né, que nós fazemos presencial ou à distância. Então, elas continuam, né, como a gente sempre fez. Ah, sim. O curso é uma coisa, o atendimento de Sim, vocês Sim, outra. são, Ah, são tá. coisas distintas. É o tratamento e o curso, né? Porque o tratamento Aham. é o seguinte, vamos falar um pouquinho então da terapia em si, né? Como a Márcia disse, Vamos. nós Estamos fomos, por aí.
Oi? Oi? Começamos por aí, tô Isso. brincando. Pode ser? Pode, não, como vocês que determinam. Então Vocês tá. são as minhas Ah, convidadas. Só estou obrigada. tentando me acertar aqui com a minha câmera, aqui que está meio Eu tenho uma ruinzinha. carinha ali na Tá. minha cara. Bom, mas aqui pra gente, lá você não aparece com a É, carinha. Então, como a Márcia disse, nós fomos trabalhando e fomos angariando as Só um informações. minutinho, Pois não, só um minutinho, por gentileza. viu? Não, é que eu quebrei o braço e agora eu Hum, soltei tudo aqui. entendi. Mas vamos lá, eu vou segurando aqui, vocês vão falando aí. Tá. Então, e aí, como a Márcia disse, nós fomos trabalhando, né, e fomos angariando informações e nós fomos sistematizando todas essas informações que nós fomos obtendo. E é interessante, cortando um pouquinho a de Norá, já cortando, o que vinha para mim, né, a canalização vinha para ela. Então, tudo batia, até tudo em sincronia, né? Uma coisa bem interessante, até hoje. Aí a gente foi sistematizando tudo isso, né? E quando nós vimos, nós tínhamos ali uma técnica pronta, né? E todas as informações que chegavam, todas as aplicações energéticas, né, que chegavam, então tudo a gente questionava, né, o porquê disso, mas o porquê disso, o Sim, que isso faz. Então, assim, todas as técnicas usadas, tanto no atendimento como a gente passa depois para os alunos, todos eles têm um embasamento científico, vamos dizer assim. Tem uma explicação, tem sei. uma lógica. O que acontece, o porquê que é feito daquela forma, né? E a gente consegue, dessa forma, ajudar todas as pessoas que efetivamente querem melhorar, né, em alguma questão ou em várias questões, porque você acaba melhorando em várias situações da sua vida, vários segmentos, né? Então, todas as pessoas Sim, que efetivamente querem melhorar, querem se curar, querem evoluir, a gente consegue ajudar com muita efetividade. Eficácia, né? interessante. A pessoa através da qual vocês receberam a técnica se manifestou, se identificou ou não? Curiosidade. São várias. Assim, a equipe ela é muito grande, né? A equipe é muito Ah, grande, porque todos os sim. trabalhadores da luz, Uhum. eles têm eles têm uma egrégora muito grande. Então, Sim, a gente tem toda a falange dos mestres ascensionados, tem os próprios guardiões da equipe, Seres temos estelares. vários seres estelares de várias estrelas, de sistemas dimensionais também, né? sei. A gente não fica dando nome porque não é para comercializar, na verdade, né, o nome deles. Mas assim, Tá, a equipe ela é bem ampla, né? Então, e eles têm uma entendi. hierarquia muito forte, assim, muito importante. Então, cada Setor. setor, vamos dizer assim, cuida de uma determinada ferramenta energética, né? Então, para o DNA físico é um setor, para o DNA cósmico, que é o DNA energético, também é um outro setor, né? Toda a parte Sei. que ajuda na projeção energética atômica também é um outro setor, e assim sucessivamente. Mas, assim, super funciona. É uma empresa que dá muito certo, vamos dizer assim. Porque assim, Maravilha, né? desde quando eles nos passaram, né, as instruções, é uma terapia, né, que utiliza ferramentas que são, como a Dinora falou, muito eficazes, porque elas vão direto na causa, né? Não precisa muita, como é que fala? Muito mimimi, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós Uhum. estamos, todo mundo sabe, né? A gente vai ser repetitiva aqui, passando por momentos de transformações, né? E Sim, essa né? terapia, ela vem dessa maneira. Pra... Oi? Informação, né? Desculpa, Não Ah, cortou ouvi. seu áudio. né? Cortou. Mas Sandra, tá cortando o seu áudio, a gente não está conseguindo ouvir. veja se melhorou. Agora Sim, sim. É, eu vou pedir uma ajuda aqui aos universitários, tá? Só um minuto. Eva,
Me ajuda aqui um pouquinho, por gentileza? Eu estou com uma mão só, então eu não tô conseguindo me ajeitar aqui. Só um minuto. Pode ir falando, que ela Então, já me ajuda aqui. deixa eu lembrar o que eu tô falando. Outra coisinha. Tenho como fixar. Estava falando da efetividade das Isso, das ferramentas. ferramentas, e é um processo, o que eles nos passam, né? A gente não tem uma leitura de reencarnação, nós temos leituras de vivências. Então, você não precisa ter várias vivências, né, para você se Sei. curar. Nesta vivência, você pode fazer a sua cura, né? Então, aquele negócio de ir e vir. Você aqui, você pode efetivamente se curar se você quiser. Então, assim, nós estamos nesse processo de abertura de consciência para as pessoas que querem, né? E esse processo está aí para todo mundo. E assim, ô Sandra, é interessante a gente explicar. Estou mandando aqui, está perguntando aqui qual o nome da técnica que a gente usa. Investigação e cura de registros acásticos, né? Vamos falar um pouquinho. Pode dar continuidade? Pode. Então, Agora liberou minhas mãos aqui, eu posso me movimentar. então é assim, Obrigada. como que Desculpa. funciona isso, né? Todos nós trazemos inseridos como memórias nos nossos átomos, que um conjunto de átomos formam as células, né? Então, todos Sim. nós trazemos registrados isso no nosso corpo físico, os registros acásticos nas células. Então, nós temos tanto registros acásticos positivos como negativos. Então, todos os eventos que nós vivenciamos desde a nossa criação estão registrados conosco. Então, a gente sempre fala que a nossa energia é a coisa mais preciosa que a gente tem, porque nela está tudo sobre nós, tudo, absolutamente tudo, né? Então, assim, nós temos os registros acásticos positivos e os negativos. Os positivos são aqueles que nos impulsionam, que nos ajudam, né? As nossas qualidades, nossos talentos, nossos dons, tudo isso está relacionado com os registros positivos. Os registros acásticos negativos é que são os problemas. Eles trazem inseridos, né, atomicamente, porque tudo a gente tem que pensar no átomo. Então, esse átomo que traz esse registro negativo, ele traz sempre uma informação muito densa, de uma frequência vibracional muito baixa. Então, tudo que está relacionado à questão de doenças, tristezas, faltas, sofrimento, traições, escassez, enfim, toda a parte negativa, né? Medos, todos os medos, angústias, tudo que está relacionado a isso está inserido aonde? Nos nossos átomos, na forma de um registro negativo. Se você... Posso te cortar um minuto? Pois não, fala. Assim, eu acho que não sei se todo mundo conhece esse termo, né? Então, pelo que me consta, me corrija se eu estiver errada, ele abrange todas as nossas formas de vida, né? Como criança, como adulto, como vidas passadas, como vida intrauterina, vida entre vidas, tudo. absolutamente tudo. Tudo, altamente Desde tudo. o começo do tempo. Sempre, em todas as dimensões, por onde você passou. Em todos os tempos, lugares, espaços e dimensões. Porque é uma terapia que trabalha na não localidade, né? Então, Sim. aí voltando a falar, né, desses registros negativos. Todo registro ele possui um padrão de proteção, óbvio, né? Que você tem esse padrão de proteção que é justamente para esse registro não ficar exposto. Esse registro só é ativado por uma questão muito pessoal de cada um, que a gente também não sabe o que ativa o gatilho de abertura desse registro acástico negativo. Quando esse registro acástico negativo ele é ativado, ele é liberado, o que acontece? Toda a informação que ele traz, ele fica jogando para o seu inconsciente, para o seu padrão de crenças, e você acaba se comportando exatamente como a informação que ele te manda, né? Então, por exemplo, a gente até brinca, fala assim, as pessoas não têm que necessariamente ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, né?
É. Então, assim, não precisa ter a síndrome de Gabriela. Então, o que que acontece? A pessoa às vezes fala assim, nossa, eu estou num padrão repetitivo. Ela tem consciência disso. Ai, nossa, os meus relacionamentos são sempre conturbados, ou então, toda vez que eu estou começando a ganhar dinheiro, a ter prosperidade na minha vida, acontece alguma coisa, parece que eu volto para estaca zero. Doenças, né? Nossa, eu tô sempre doente, vou ao médico, vira e mexe eu tô com uma infecção, ou de repente eu não tenho nada, mas eu tenho tudo ao mesmo tempo, né? Umas tristezas que a pessoa não sabe de onde vem. Isso dentro de um âmbito Melancolia. Aham. emocional. Isso dentro de um âmbito emocional. E que também vai, obviamente, reverberar no na sua questão física, né? Então, o que que Sim. acontece? Ah, eu não consigo lidar com a perda, eu não consigo lidar com a solidão. Qual a informação que você tem por trás disso? Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, eu sei que eu estou num padrão repetitivo. Eu sei. Eu estou repetindo o padrão da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha tia, ou do meu avô, ou da minha avó, ou da minha família. Ou então eu tenho um vício que eu quero, eu tenho uma compulsão e eu já fiz tratamento, já fiz de tudo. Ou eu tenho uma fobia enorme, uma paura de alguma coisa. E aí o que que você tem? Você tem sempre atrás disso tudo um registro negativo ativado, que você não faz a menor ideia do que seja, né? E aí o que que acontece? Quando a Hum. pessoa chega para se tratar, a gente ajuda essa pessoa a curar esse registro negativo. Então, Sim. o que que nós vamos fazer? A gente entra em contato com esse registro negativo da pessoa, lembrando que eu já disse que todo registro negativo ele tem uma vibração frequencial muito baixa, muito Deixa. densa, e Uhum. é isso que a pessoa vai vibrar, né? Então ela vai atrair tudo que ela está vibrando dentro desse Sim. registro acástico negativo. Peraí, deixa eu finalizar esse fala. E aí a gente vai ajudar essa pessoa a curar. Então, o que que a gente faz? A gente entra em contato com a informação desse registro, a gente dá os comandos de cura, obviamente, né? Aplica as ferramentas que são direcionadas para aquela Sim. situação. Adequado. É. Esse átomo, ele recebe essas informações, ele entra numa transformação, né? Pelo padrão de fótons, vamos dizer assim, e ele dá o salto quântico. Quando ele dá o salto quântico, obviamente ele passa de uma órbita inferior para uma órbita superior. E essa informação que ele tinha, ela é Essa transmutada. frequência aumenta. Isso. Essa informação ela é transmutada, ela é transformada. Então ela deixa de existir. Então assim, a pessoa fala, traz uma queixa para a gente vai tratar aquela queixa. Quando a gente trata tudo aquilo, aquele registro negativo, aqueles registros negativos que nós encontramos, eles não voltam nunca mais, aqueles lá. Ela pode criar Zero. outros? Sim, Uhum. ela pode até criar Ah, outros, mas acaba sendo mais sim. complicado, porque a A vibração. gente na terapia. Desculpa, te cortei. Então, que a vibração dela vai estar mais elevada, e aí ela vai ter mais dificuldade de criar mais registros negativos. Sim. Minha experiência com a terapia regressiva é, é um pouco semelhante com tudo isso que você está falando. Hum, Inclusive, na terapia regressiva, a gente percebe, por exemplo, vou te dar um exemplo assim bem drástico. Digamos que alguém morreu enforcado na vida passada. uhum. A tendência dela é nascer com um enrolamento de cordão umbilical na vida presente, É, não porque ela vai. necessariamente. Não necessariamente, Hum. exatamente isso que eu estou dizendo. Sim, mas Se ela traz aquela acontecer, vai informação ativar naquela essa vida. região. Isso, Exatamente. ela vai ativar aquela lembrança dramática da vida É. passada. Pode Uhum. ser uma outra questão, por exemplo, tem gente que não gosta que você toca no pescoço, né? Sim. Ela nasceu normal, tal, mas você vai fazer um toque, vai fazer um reiki, ela fala, no meu pescoço não encosta, né? A Então você vê gente. que ela tem alguma coisa ali, né, que Fala das está. pessoas que não conseguem dizer o que quer. Então, é assim, a gente já tem bastante, né, prática, né, do que a gente vem dos atendimentos, então o que a gente vê assim, né, São trabalhos primeiramente, diferentes, né, Márcia? Deixa eu explicar sim, aqui, né? não, Não estou sim, querendo a dizer que é gente não igual, faz nada a ver. regressão, a gente não faz leitura também Não. de registros acásticos,
porque assim, tudo que a gente vai encontrar vai ser um registro negativo, vai ser alguém se forcando, matando, decepando. Então, Sim, assim, é na guerra, então, assim, vão violência. ser Aham, situações bem pesadas. Nem todo mundo sim. está pronto para ouvir isso, né? Às vezes, próprios Não terapeutas que a mesmo. gente vê não têm condições de ouvir, né? Não porque a pessoa é Com fraca, certeza. mas cada um é um e cada um reage de acordo com a sua informação. Então, assim, um registro Sim, negativo ativado por uma sensação. Você teve uma sensação de medo, e aquele medo ativou aquele seu registro. Vamos supor, isso. hoje em dia a gente está vivenciando a pandemia. O que a pandemia Sim, fez? Com que vários registros de medo, medo porque todos nós já vivenciamos perda, guerras, doenças, né? né? Peste, Tudo, graças a Varíola, Deus, doenças, né? pestes, e aquilo veio à tona. varíola. Então, o É, pior ainda que nós falamos ainda do vírus, não que ele seja bom, é esse medo, essa reverberação dessa energia que acabou se formando por causa de todos esses registros sim, que foram ativados. Então, a gente fala um registro de consciência coletivo, porque foi ativado tudo ao mesmo tempo. Né? Na nomenclatura dos sim, registros, a sim. gente tem vários tipos de registros, registro de geração, é, registro Coletivo. materno, registro paterno. Nós também temos registros coletivos, né? Mas coletivos, vamos supor Sim, assim, que sim. uma pessoa passou numa escravidão. Então, a gente vai Ah, curar todas aquelas pessoas que estavam junto com ela naquele período de escravidão. Né? Então, isso sim. é diferente de um registro, como eu te falei, de registro de O consciência Holocausto coletivo. nazista, né? Coisas assim que envolvem grupo, né? Sim. E uma coisa Guerras, e, pandemias. Né? e uma coisa bacana que a gente está vendo, e com os outros terapeutas também já formados, que os registros coletivos estão diminuindo. Quando a gente começou a praticar, tinha muitos. Por Ah, quê? Porque a gente vai curando. Então, limpando, né? uma pessoa está aqui hoje, né? A gente está aqui em Santos, e você tem uma pessoa que está no Japão, você não a conhece, ou a pessoa está numa outra dimensão. Quando a gente dá esse comando de cura, o que acontece? Aquela pessoa que está no Japão, em outra dimensão, ela recebe a cura, porque a cura ela é em tempo, espaço e dimensão, né? Então, Sim, assim, sim. é a não localidade. Então, por isso que está ficando menos registros coletivos. E os terapeutas também estão. Então, a gente achava bastante, hoje em dia a gente acha menos. E a tendência é não achar mais como foi orientado, né? Porque está Ah, tá, que tá tendo essa maravilha. cura. Né? Bom, é um retorno também para o trabalho de vocês, né? Que bonito, É, né? sim, Sim. Ele está também, né? funcionando, que É. está agindo, né? Não, tem assim, a gente tem muita Muito assim. gratificante. Teve até uma situação, foi um desses últimos, né? Que às vezes é muito, a gente não lembra de vários, que a gente viu uma moça na neve e essa moça estava com uma perna quebrada e a questão que ela trouxe para a gente era, ai, desculpe, era de Não se ossos. batam aí, eu sei que está apertado. É que ela quer falar mais que eu aqui, então ela fica Não, puxando. eu só fui arrumar É. aqui. Nessa vida a gente se entende. Nessa a gente se entende. Dá para Tem sentir. que se entender. Uma quer Que bom. enforcar a outra, mas tá tudo Parabéns. certo. Então, Ah, eu acho. e essa pessoa, ela tem problemas ósseos. E aí, uma dos registros, a gente viu ela andando na neve e ela estava com a perna quebrada, né? E aí a gente sempre passa, tudo que acontece numa terapia, a gente passa para a pessoa. Não, nesse caso, até nós comentamos, né, que era neve, que não tinha nada, nenhuma coisa mais sombria, né? E ela falou, Márcia, que interessante, Sim. né? Porque há um tempo atrás, quando eu ficava nervosa, eu começava a mancar de uma perna. E eu nunca tinha me feito uma situação dessa, não tinha ligado, né? Então, são coisas que Sei. às vezes né, não caem na hora, né? Porque a gente, né, vai achando e as pessoas ficam assim, como vocês conseguiram, né? Porque a gente está trabalhando com a energia, né? A energia não mente, né? Nunca. Então, assim, às vezes chega uma Não. pessoa para você e ela tem um estereótipo de ser a boazinha. A pessoa deita, a Sim. gente trabalha na maca, né? A gente não toca na pessoa, mas ela fica na maca. Quando a pessoa deita na maca, se for presencial, né, no caso,
a gente, na hora que entra na energia dela, a gente já sabe quem é a pessoa. Né? Não adianta ela vir falar que não tem nada, ou às vezes chega pessoas para a gente e fala assim, não tenho nada, só quero vir fazer uma manutenção, né, de energia, só quero... Aham. E a gente acaba vendo coisas bem pesadas. Uma das... Seria como uma captação, Márcia. Como Seria o o quê? quê? Seria como uma captação? Não é Não, não é captação. captação. Não é. É a Não? energia que está ali. Nós somos energias, então nós somos refratários. Então você está ali, você está lidando energia com energia. Então você sente, é que nem aquela Entendi. coisa que você olha uma pessoa, sente uma simpatia, ou você sente uma aversão. Não é nada pessoal. Energia não é pessoal, Não, não, né? claro que não. Ah, Não, mas as entendi. pessoas É, levam para o pessoal. confundem um pouquinho, é. Então a gente sempre fala, essa energia não é pessoal, né? Não tem nada a ver, cada um está num. Nós não somos mais que ninguém, né? Nós estamos sempre aprendendo, e isso é uma coisa bem bacana, né? Da gente lidar no dia a dia, porque quando você está sendo facilitador, você está sendo um curador, você também está se curando. Então é uma troca, né? Não existe mais e não existe menos. Existem situações de evolução, né? De entendimento, melhor dizendo, de abertura de consciência, que E algumas pessoas... crescimento mesmo, né? Isso. Sim. Então, assim, isso é muito bom. E Legal. não existe terapia A, terapia B, C, que é melhor o quê? Cada ser humano é único e ele vai se encontrar naquela terapia que melhor se adapta no momento dele. Sim. Então, a gente tem que estar no momento de complementar uns aos outros, né? E de não Eu competir. acho, eu sempre Mas digo isso. acontece Por isso, principalmente, né? né, nesse meio que a gente está holístico de competição, infelizmente. Infelizmente. Ah, não. Mas, É bobagem. né, nem todos, né, mas ainda tem uma Não, parte. mesmo porque, né, a época está exigindo que a gente seja menos egóico, né, e Né? mais Sim. espiritualizado, né? Com Sim, certeza, com certeza. porque Então, é ninguém é somar, dono, é, ninguém é não, de nada, né? de uma verdade Então, a gente tem que absoluta, somar, né? Não não existe isso, dividir. né? Nós, cada um, é assim, é como se fosse bloquinhos, né? Um vai se encaixando no outro e vai se encaixando no outro, e aí nós vamos tendo, porque se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos aqui, né? Com Então, aqui, certeza ó, não, então a gente com está... certeza não. Estamos aprendendo sempre, né? Um dia após o outro. E isso é muito bacana Sim, da gente ver nos atendimentos. A gente fala cura, porque ocorre, né? As curas, né? sim. E é muito, claro, físicas, mental, emocional, espiritual, porque trabalhar com registros não é só chegar, vou no registro, tem outras coisas por trás. Então, é um universo muito amplo, né? Que a gente fala isso em curso, Entendi. né? Dos registros. Se fosse aqui falar tudo o que acontece, tudo que tem por detrás, tudo que dá suporte, tudo que vem sustentar os registros, a investigação e cura dos registros acásticos, né? Como Sim. falando, leitura existe, né? Há muito tempo, mas investigar e curar esses registros negativos Uma outra história. É, eu acho que por enquanto só a gente, né? né? E assim, uma coisa legal para ressaltar, Sandra, é que essa terapia, ela não é uma terapia assim que vai carregar o paciente, né? A gente Bengala. realmente ajuda o paciente a caminhar, porque assim, cada um na sua evolução, né? E cada um no seu ritmo. Então a Do que eu gente, entendi do que vocês falaram, eu acho que recupera o fluxo, né? Que está interrompido por alguma sim, razão, né? sim, é como a Márcia Né? disse, né? Que Você estava falando realmente do dinheiro, né? isso, Do sucesso, de isso. repente, quando está começando a deslanchar, puf, Exato, perde emprego, perde dinheiro, perde isso, isso. volta para estaca zero, E né? uma coisa muito importante é assim, quando, por exemplo, se o paciente chega com uma queixa de escassez mesmo, de não prosperar, de não ser abundante, então a gente vai trabalhar essa queixa, né? Então, como a Márcia disse, não é só o registro acástico negativo, né? Os registros acásticos, a gente sempre fala que ele parece um iceberg, né? Os sintomas que ele Os causa é negativos, só a né? ponta, os negativos, é só a ponta. Uhum. O que está por trás disso é um arsenal de coisas,
né? No caso, por baixo disso, né? Exato, sim. Baixo d'água. Exato. Então, assim, existe uma cura muito ampla, né? Muito Tá. ampla e muito complexa, vamos dizer assim. Porque não adianta só você chegar em um registro acástico e falar, tá, então você não ganha dinheiro porque num momento da sua vida você foi muito mesquinho, muito sovina. Usou mal o dinheiro. Ponto. Não. Tem muito mais coisas por trás disso. E todas essas coisas, elas têm que ser curadas também. Porque se elas não forem Sim. curadas, você não consegue essa cura totalmente abrangente, né? Então, assim, por isso da Entendi. eficácia dessas curas que a gente faz desses registros negativos, justamente por conta disso. E então, toda vez que a gente, como eu estava dizendo, o paciente ele traz essa queixa de não prosperar, a gente vai trabalhar em cima da queixa dele. Aí vamos curar tudo que vai aparecer relacionado a isso. Ele vai vibrar, obviamente, numa órbita mais elevada. Então, assim, ele como um todo vai melhorar, né? Porque assim, a gente não vai trabalhar só essa questão. De uma certa forma, tudo vai ser trabalhado e tudo vai ser melhorado, porque a vibração energética dele vai mudar, ela vai evoluir, Sim. vai ficar numa órbita mais Vai subir, elevada. né? Isso. E Aham. aí as coisas começam a acontecer, né? Porque assim, a gente tem a obrigação de ser feliz, a gente tem a obrigação de ser abundante, a gente tem a obrigação de viver bem. Isso é obrigação, né? A gente precisa parar com essa coisa de, eu tenho que sofrer, porque só com sofrimento. Não, eu também Não. acho. Acabou esse negócio de Isso é muito sofrimento. judaico, conceito judaico-cristão, né? Exato, não, já foi. Assim, Pecado, a isso, gente a culpa, respeita, né? a gente respeita, tá? Não, eu também Porque, respeito, né? Não é, tem o que fazer, mas é, teve estava até, na hora das pessoas se questionarem a respeito sim, disso, né? teve até uma pessoa, Reavaliarem isso. teve até uma pessoa que chegou pra gente e falou assim, eu ouvi dizer que quando vocês curam os registros negativos, vocês também curam o karma? Sim, é curado, porque O registro negativo é um é karma. um karma. Você acaba criando um Claro, karma? claro. Sim, quando você. Uhum. Porque ele fica vindo com você o tempo todo. Aí a gente falou assim, aí ela falou assim: não, mas não, eu não quero curar meus karmas, porque senão eu não vou conseguir evoluir. Aí a gente ficou olhando pra cara dela assim, tá bom, né? Então, Não assim, tem o que fazer, né? a gente super respeita, cada um no seu tempo, cada um no seu limite, né? E tem uma, né, que eu podia falar, como é feita a terapia, né? Como que funciona a Sim. terapia. A terapia é Você feita estava em quatro... contando da coisa dos ossos, né? O Você quê? estava dando um exemplo da mulher com problema nos ossos, não foi, Eu não acabei de dar? Márcia? Não, ela acabou, ela só estava falando no sentido assim que quando a gente cura o registro, a gente passa um relato para o paciente, obviamente, ele precisa saber o que foi feito ali. Sim, sim. E aí a gente fala, olha, tinha essa informação no registro, faz sentido para você? E a pessoa fala, nossa, faz super sentido, eu me sinto assim, né? A sensação. Por exemplo, acontece muito, a pessoa chega lá num padrão de vitimismo, porque meu filho não me ama, porque meu marido briga comigo, ou porque não sei quem, lá, 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 lá. E aí você vai fazer e a gente acaba encontrando, fala, olha, o seu problema é a não aceitação de X coisa. Faz sentido? Aí a pessoa, opa, faz, né? Então, assim, e aí, por conta disso, ela vai melhorando, obviamente. Né? Teve um que foi bem, vai marcante, da pessoa chegar, como ela falou, a família inteira sugando ela, filho, nora, o pai da nora, a mãe da nora, né? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Mas a gente não comentou com ela o que a gente viu. Ela era uma inquisitora. E todo esse pessoal, ela, né, não fez nada coisa boa. Só que ela estava no momento agora de resgatar isso, não de abaixar, né? Porque aí ela se sentiu como? Ela se sentia culpada, né? De uma forma inconsciente, porque às vezes muito dos registros que dá as informações que os registros negativos nos dão é uma informação inconsciente, nem raras vezes é consciente. Então ela ficou aqui como assim, ela tinha uma culpa, né, de ter feito aquilo, e ela, para ela,
sendo abusada, vamos falar assim, entre aspas, de uma maneira, porque ela era abusada emocionalmente, financeiramente, fisicamente, de Tudo. tudo que é jeito. Ela, para ela, foi essa maneira que ela encontrou, né? E ela foi uma das pessoas bem que a gente fecha um protocolo de 4 sessões. Por quê? Porque nessas 4 sessões a gente consegue dar suporte à energia da pessoa, curar esses registros negativos, fazer com que a pessoa se encontre na sua missão de vida, no seu propósito de vida, né? Só que nessas pessoas que têm, vamos dizer, mais dificuldade, a gente prorroga, né? Então a gente faz às vezes mais 4, mais 2, mais uma. Então são pessoas que trazem uma proteção muito forte, porque do tipo, eu não quero ver o que eu fiz, mesmo de uma forma inconsciente, né? Então, assim, tudo também tem seu momento, e nenhuma terapia se deve forçar ninguém a fazer uma coisa que não goste, né? O que não queira. Nunca. Porque às vezes passa a mãe, fala, eu quero para o meu filho, mas o filho não quer, né? O marido não quer, então não é para fazer. Sim. A pessoa tem que estar Não. aberta para a cura, independente de qualquer terapia. Né? Porque às vezes vê, o fulano deu certo com a depressão, mas o fulano queria estar curado. Você quer a cura? Porque tem isso, né? A pessoa às vezes não quer ser o quê? A vítima para que toda a família, né, fique em volta dela e é dessa informação que ela tem, essa informação que vai sustentar. Tá certo, tá errado, a gente não está aqui para julgar. E uma das coisas que a gente aprendeu muito na investigação em cura foi o não julgamento. Por quê? Porque a pessoa traz uma informação. Ela obedece àquela informação. Não é porque vamos supor que a pessoa tem uma certa dificuldade em fazer coisas e as pessoas falam, a pessoa não quer nada com nada, a pessoa só quer vida boa. Não, a pessoa traz uma informação. E ela está obedecendo essa informação. Aí que a gente fala a Dionara gosta de falar do assassino, Ah, sim, porque, por exemplo, se você fala assim, um assassino, então ele é uma pessoa ruim, ele pode ter uma energia assim, ruim, densa, mas ele traz uma informação por trás. Então ele poderia melhorar? Óbvio que sim. Né? Ele precisaria querer apenas, que nem a Jade perguntou, mas eu tenho que querer, né? Não depende só da técnica. Até por conta do que eu estou entendendo do que vocês estão falando, né? É uma abordagem essa de vocês, vamos chamar assim, que ela pega não só a história tua pessoal, mas ela pega coletivo, ela pega familiar, então, ou seja, ela é pessoal e ela é sistêmica ao mesmo tempo. Também. Né? Então, ela é muito completa. Ela é dimensional. Sim. Então, é o que você falou, ela é muito complexa e bidimensional, completa. O quê? Você falou bidimensional? Dimensional. Dimensional. Dimensional, entendi. Então, e aí eu disse que ela é complexa e muito completa, porque é o que a gente estava falando. Falar de registros acásticos, a gente poderia ficar aqui umas 5 horas falando de registros acásticos, que eu acho que seria pouco ainda, né? Porque, assim, realmente é um assunto muito rico, né? Ele tem muitas informações e, assim, tem muitas variações também, né? Os registros acásticos, eles têm várias situações, várias nuances e, de novo, tudo que está linkado a esses registros acásticos, né? Tanto positivo quanto negativo, né? Então, assim, e uma coisa interessante de se falar, só respondendo aqui que a Jade falou, mas eu tenho que querer, né? Como a Márcia estava falando, a pessoa... Me ajudem a ver as perguntas, se houverem aí, tá, gente? Sim. Por gentileza. A Márcia até falou, a pessoa tem que querer, e sim, e principalmente ela tem que querer, porque assim... Se responsabilizar, né? Exatamente. E a gente tem que ter uma autorização da pessoa para mexer na energia dela. Sim. A gente não põe a mão na energia de ninguém que não nos autorize. Só em casos, vamos supor, que a pessoa está acamada, já está num processo já de partida, vamos dizer assim,
nós ajudamos até. Então, a gente tem casos Sim, que a sim, gente, passagem. Aham. de passagem, que a gente ajudou, né? Foram vários, né? E por quê? Porque você acaba ajudando a energia daquela pessoa para o momento que a gente fala de transformação, É, né? é a Da perda, linguagem isso. né? De transformação. Então, nesse momento, ela vai estar, ela Voltar vai para casa, né, como eu digo. isso, com uma energia melhor e reverberando nela. Ou então crianças, Uhum. né? Crianças até 12 anos, que não Sim, tem muita coerência do que está acontecendo. A gente também atende com a permissão dos pais. dos pais e total responsabilidade da mãe, porque a gente acaba tratando direto com os responsáveis, né? E Sim, então, sim. assim, a pessoa tem que querer, a técnica vai ajudar sim, né? Mas também a gente orienta o paciente, porque, né? Ah, eu quero melhorar, tá? Eu tô aqui, eu quero melhorar. Mas se ele ficar de braço cruzado e também não mudar de padrão, não querer sair da sua zona de conforto, né? Não se abrir mesmo para uma nova perspectiva, Não, nada realmente acontece, a né? coisa Claro. vai ficar. Como nenhuma terapia. Sim, Não. ele por si só, ele vai derrubar a frequência vibracional dele. E aí realmente É, as porque ele coisas. cura, mas volta, né? Reincide, porque, É, O sabe, que é curado tem não muitas volta, mas doenças, ele eu digo. levanta outras É, coisas, ele levanta outros é, registros, né? Ele fica numa outra exatamente. vibe, assim, que não é legal. quando nós É. fazemos, né, o fechamento da terapia, nós fechamos a pessoa, ela fica numa vibração, uma frequência elevada, então ela fica com tudo para. Diferente daqui quando chegou. Aham. É, Então ela fica tudo, vamos supor, zerado, né? Assim, no sentido de energeticamente, numa vibração boa, numa frequência boa. a gente E ativa, né? tudo está apto para as coisas, né? Quando a gente fala ligação com o universo, né? Então ela está apta para fazer as Sim, coisas acontecerem a favor dela, né? Coisas boas. Mas se a pessoa sim. acaba, né, nós somos seres humanos, né? A gente tem altos e baixos. E se a pessoa, de repente, ela insiste em não querer fazer tal coisa e não querer mudar, né? De repente, aí a vibração dela vai caindo. Então, né, que nem você falou, aí não tem muita coisa o que se fazer, porque a pessoa, Não, nós são somos as escolhas, né? facilitadoras, nós não somos bengalas, né? Então a gente sempre gosta de falar, Sim. não procura a gente por bengala, não, a gente não vai fazer. A gente acompanha, sim, certas pessoas que a gente trabalha, pode falar Claro. do câncer, né? Porque a gente consegue encontrar a célula matriz do câncer, consegue encontrar onde Olha, que estão as metástases, interessante. né? Tanto é Ah, que a gente tem, né, isso, até teve um último paciente que veio, né, com câncer e só nos falou que estava na garganta, né? Vou falar assim, isso é bem bacana também. E a gente faz um scanner, né? E a gente encontrou em umas 6 regiões. Aí ele falou assim, foi isso que deu no exame. Quer dizer, ele ficou quieto olha, primeiro, então a interessante. gente dá o comando de O cura. resultado da escaneada bateu com o resultado Sim, médico. sim. Ah, E esse do teve uma exame. outra situação aqui também, que a Dinora não está nem sabendo, que eu acabei sabendo hoje. Ó, novidade. Ah, meu Deus, Que a em segredo no moça. Primeira ar. mão. Não, a moça passou com a gente e aí ela estava com medo que estava com câncer. A gente não achou células cancerígenas, ela não tinha. Falou, você não tem, não tem. Ela fez a operação, aí o médico pegou, falou, vamos tirar porque pode ter. A gente, né, olhou de novo, não tem, não tem. Aí hoje ela mandou, Márcia, eu fiz a operação, o médico falou que não tinha tumor nenhum. Mas a gente estava falando que não tinha, Pois é. né? Mas aí, entre Olha, outras coisas, né? É. Médico quer fazer sim. cirurgia, quer ganhar. Bom, e também tem que fazer os procedimentos dele. A gente nunca fala para a pessoa nunca deixar de fazer o tratamento Nunca. dela, não. Mas a Ah, sim, químio, a gente não né? interfere. Então, mas Aham. como a químio, né? Que dá muito fator. Fator Efeito reagente, não. colateral, Dá né? muito Uhum. efeito colateral. Efeito colateral. Quando a pessoa está em tratamento com a gente, ela tem mínimas reações, né? Então, isso a gente vê a olho nu, e não é uma pessoa, não é Ah, duas, não tá, é três, reduz né? Então, o essas malefício aí do... pessoas a gente acompanha, né? A gente faz um Ah, acompanhamento uma vez por mês, que é um caso à parte, porque frequência
baixa tem a ver com câncer, né? Só isso. Então, quando a pessoa baixa a frequência, ela se liga lá com alguma coisa. Então, a gente só vai, né? Até a gente vai liberando, depois 3 meses, 6 meses, e depois volta por um ano. Uma coisa interessante de falar, Sandra, também, é que essa terapia ela é indicada para qualquer situação. Qualquer situação. Em qualquer idade. Menos quando a mulher procura a gente para querer saber se o marido dela está traindo ela. Isso não. Ah, tá. Não vamos exagerar também, né? Isso não é terapêutico. Porque Isso é acontece. fofopêutico. Exato, né? Então, assim, mas é verdade. Estou falando aqui, mas é verdade. Mas assim. Não, eu não acredito, as pessoas, né? Uma terapia. No auge do desespero, né? A pessoa ela busca, né? Então, e aí é uma terapia que ela realmente ela é indicada para qualquer situação. Qualquer situação. Nesse caso, eu acho que você teria que ter os contatos dos investigadores, para passar para elas, né? Falar, olha, não é o nosso caso, mas está aqui, ó. Procura um desses aqui, que eles vão investigar, fotografar, e aí eu acho que vai ser, você também vai acreditar mais, né, do que a gente falando aqui. Né? Exato. E como a Márcia disse também, quando a gente pega um paciente que está em qualquer tipo de tratamento, com medicina alopática, enfim, a gente não interfere nunca. Nunca. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então a gente também nunca interfere. E, enfim. E é isso. Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já deu nosso tempo aí. E a gente só queria passar. Hora das perguntas, gente, aproveitem. A minha veio assim, digamos que eu faça, então, esse trabalho, 4 sessões, como vocês falaram, pode ser presencial ou não, né? Pode ser à distância. Sim. Você faz toda a leitura, todo o acerto do registro acástico meu, essa cura. Tem um tempo para eu retornar, por exemplo, 4 anos, 6 anos, 10 anos, para eu vir ver se alguma outra coisa apareceu ou não é assim. É assim, a gente faz a terapia com 4 sessões. É sempre o primeiro protocolo que a gente usa, né? Caso você tenha um processo de muita proteção ou outras coisas envolvidas, aí a gente pode fazer, como a Márcia já falou, 1 ou 2 sessões a mais, certo? Assim, a gente sempre fala para o paciente assim, olha, se você quiser, apenas se você quiser passar 1 vez por mês, ou 1 vez a cada 40 dias, 3 meses. ou a cada 2 meses, para fazer uma manutenção da sua energia, sem problema. Mas a maioria dos pacientes fazem isso, porque eles falam que realmente dá um suporte para eles, né? Que dá um suporte energético, que dá a vitamina, vamos dizer assim, né? Mas aí tem pacientes, por exemplo, que falam, não, eu estou muito bem. Ok, vai caminhar, vai seguir, vai evoluir, né? E aí passa, sei lá, 3, 4 meses, acontece alguma coisa, porque está todo mundo em processo de cura o tempo todo, né? Então, quando a pessoa fala, quando eu achei que eu estava curada, imagina, mera ilusão isso, porque a gente está sempre se curando. E aí, de repente, levanta alguma outra questão, né, relacionada a outros registros negativos. Aí a pessoa chega, a gente vai fazer, obviamente, se for necessário, aí a gente fala, ó, você vai precisar fazer mais as 4 sessões. Se não, 1 sessão já basta. Porque tem uma coisa interessante, Sandra, também, que na 4ª sessão a gente fecha, a gente dá alta para o paciente, né? E aí, o que a gente faz? A gente ativa todos os registros positivos desse paciente, ativa todos os registros de dimensões dele. A gente ativa os registros estelares. A gente ativa toda a parte boa do paciente, né? A gente ativa. Né? Então, assim, como a gente falou, é uma terapia que te dá uma revigorada, né? Isso. E é uma terapia que te dá um suporte na íntegra, né? Não é só no segmento A, B, C. Você fica bem em tudo. E aí você toca a sua vida, né? E aí, se acontecer essa situação aí, dessa ativação desses outros registros, aí a pessoa volta e a gente avalia se há necessidade de mais um tratamento ou se apenas uma sessão
ponham aí uma Isso. de vocês, enquanto a outra fala, escreve aí o contato de vocês, o telefone, né, do espaço holístico lá de vocês, Tá. ou o Escreveu telefone já. de uma de vocês, ou Instagram, Facebook, alguma coisa aí, A né, que gente, acho que a as pessoas ficaram gente, aí curiosas, né? sim, nós vamos colocar. Aí, você tem mais alguma pergunta? Porque eu vou tirar daqui. Eu vou tirar a Pois câmera Vamos ver um a fita pouquinho. aí. Peraí, deixa eu falar antes Tá. Não, vai falando que eu vou escrevendo. Cada um precisa fazer sua parte, né? A Jade está falando, sua filha. Isso. Aí a Fátima colocou, estar aberto é Estar essencial para aberto é receber. essencial para Então, receber. Sim, Sem dúvida, porque eu aplico o né? reiki também é muito necessário. Com certeza. então, a gente vai dar curso dia 12 e 13 de dezembro, tá? O módulo 1. O curso é feito em 2 módulos. Então, o módulo 1 vai ser dia 12 e 13 de dezembro. O módulo 2 a gente só vai dar em abril do ano que vem. E na quarta-feira, dia Precisa de um 2... tempo para prática, né? Hã? Não Um entendi. tempo para prática, né? Para passar para outro Sim, nível e sim. tal. E a gente tem uma agenda também que está um pouco, graças a Deus, graças à equipe, né? Porque a gente também dá Sei. cursos em Portugal. Esse ano a gente não conseguiu. Eu vi pelo site. Muito Então, esse ano interessante. a gente não conseguiu ir por conta da pandemia, então amanhã. O ano que vem já tem uma programação. Amanhã já tem uma programação Nossa. de março ou abril a gente para lá. Então a gente tem agenda antes e depois disso, né? Então... Márcia, você saiu da tela. Espera aí, só um pouquinho. Eu estou escrevendo aqui. Menos que depois. Por isso. Depois Entendi. que fechar. Não, antes, 5 minutos de fechar. Então Escreve, vai. Então, e dia 2 de dezembro, a gente vai fazer um workshop, né, online sobre investigação e cura, e vai ser gratuito. Aqui no Brasil vai ser 5 horas da tarde, em Portugal, 8 horas da noite. Manda para mim, que eu ajudo a divulgar. Tá, Eu legal. mando para o pessoal que me segue aí. E dia 5 de dezembro, presencial, a gente vai fazer uma vivência, autonomia da sua energia. Tá? Então, isso aqui é muito interessante para terapeutas. Tá? Porque assim... Estou muito longe, senão... Tá? Mas na quarta-feira, dia 2 de dezembro, é online, vai ser gratuito às 5 horas. Eu quero fazer. Tá bom? Maravilha. Manda o flyer aí que a gente divulga. Eu mando sim. Peraí, Sandra, cadê onde põe você na tela aqui? Não, manda a resposta e pronto. Eu ia colocar o telefone também. Agora você põe o telefone. Tá, põe. Vou pôr o Esse telefone. quadro atrás é seu, Márcia? Fala aí, é 98. O quadro é de uma amiga minha que pinta cavalo, Silvana Módio. Ai, que lindos. Ela é boa para você também fazer uma entrevista. É. É o 13, fala aí o seu número, 988-01-1658. Você colocou 55, Brasil? Não, 658, peraí. 55, e aqui... Tô indo, Sandra, peraí. Não tem problema, a gente espera. Vocês me esperaram, o pessoal nos esperou entrar, e todo mundo tem paciência. 13. 988-01-1658. Tá certo? Acho que tá, se não tô vendo. 991552556. Tá certo. Tá, pronto. Bom, lembrando que nós estamos em Santos, né? Desculpa. Nós estamos em Santos. Lembrando que eu estou em Curitiba, por isso que eu estou longe. Nós estamos... eu tenho parentes aí. Quando eu for, eu vou te visitar. Venha tomar um café aqui, com certeza. Com certeza, vai ser um prazer. Então, lembrando que a gente está em Santos, o espaço que a gente atende, que é o berço, né, da investigação do ICRA, é aqui também. Né, Espaço Círculo de Amor. E é isso. Que tem 11 anos. Maravilha, agradeço muito a presença de vocês. Meu Deus, nós que agradecemos. Vocês deram uma conferida aí, se não tem nenhuma pergunta que a gente não deixou de responder. Agradeço a todos que estiveram presentes nos acompanhando. Lamento pelos acidentes de percurso aí. Depois você vai colocar no YouTube, né? Vou passar o link para vocês. Vocês podem postar onde vocês quiserem, a entrevista é nossa, tá?
Vou passar para o YouTube também. Eu converto e passo para o YouTube. Tá bom. Né? Sim, também É porque tem muita mais gente que pessoas têm nesse horário, acesso, né? que tinha muita gente nesse horário não podia, ficaram perguntando, vai ter gravação? Eu falei, sim. Vai, sim, sim, tudo gravadinho sempre. Então, tá. E né, serão todos bem-vindos aí. Já deixei uma mensagem até para quem vê depois, né? Sim. Uhum. E você está com seus livros aí, Márcia, não? Na Por mão perto? só tenho um. Não, eu posso pegar um, Então só mostra aí tenho para um. o Peraí, pessoal. peraí. Ela vai pegar. Eu falei deles também no início, né? É, É bom, né? Livro é sempre uma coisa boa de divulgar, porque livro é livro, né? com Hoje certeza. até mostrei um no início que eu ganhei, ó. Quando Ah, eu peraí, entrevistei a deixa eu Laís. ver. Peraí. Oficina da Alma. Legal, Isso, da doutora Laís Bertotti, do Rio de Janeiro. bem Eu legal. entrevistei, daí o Correio estava em greve, Aqui, o meu, chegou esse hoje. é um dos, só, os outros não estão aqui. Ah, esse eu tenho, que você me deu. Aham. E eu Eu tenho li outro, faz tempo. e Estou lá em tenho São Paulo. outro, O Menino e o Trazer para Mago, cá. né? Que foi Ah, canalizado por um pleidiano. é? Por um pleidiano. Ah, que E, legal, gosto dos pleidianos. e os outros Cristinidei. e os outros estão quase lá. Tem mais vindo aí. Ah, é? Ah, É, maravilha, parabéns. é. Parabéns. Muito bem, eu agradeço vocês duas por Nós que A gente que agradecemos. disporem agradece. desse tempo para a gente, Obrigado né? pelo carinho aí, Sandra, É, tá bom? imagina, desculpa alguma coisa. Nada, foi tudo E bom. vamos mantendo contato. Né? Eu vou encerrar as Ok. lives agora, dia 24 desse ano. Aham, Hoje é a 48ª. aham. Né? Então, eu intero 50 na terça-feira e encerro esse ciclo de palestras desse ano. Mas, Ok. palestra não, de entrevistas. Mas ano que vem pretendo voltar, pelo menos com uma por semana, né? Uhum. E aí a gente pode falar mais um pouco de Ok, outras coisas também, Com tá? com certeza. Sintam-se já convidados, Tá bom. tá? Tá bom, Muito Tá. Sandra. obrigada, gente. Quem Beijinho. quiser saber do curso, dos atendimentos delas, entre em contato, estão os telefones aí, né? É um trabalho sério, bonito, com um bom embasamento em física quântica, espiritualidade e tudo. Então, recomendo. Tá? Obrigada, Obrigada. Um Sandra. ótimo fim de tarde a todos. Tá, Muito Obrigada. obrigada. gratidão. Beijo. Beijinhos. Tchau, Obrigado a tchau. todos aí. Tchau, Tchau, tchau. 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 Obrigado a todos que estiveram Tchau. presentes também. Tchau. Tchau.